Agora, eu proponho que a gente vire a página aqui, até porque chegou o momento no programa, pessoal, para a gente entender exatamente o que ocorre na Europa desde hoje de manhã, até porque em meio a uma confirmação de uma data para o início do conclave no Vaticano, todos os olhos voltados ali para a Itália, né? Um cessar-fogo também de 3 dias com a Ucrânia e a Rússia no fronte de guerra no leste europeu, anunciado por Vladimir Putin. Nada mais, nada menos que um grande apagão geral derrubou a energia elétrica, não só em Portugal, mas como também na Espanha e em parte da França, agora pela manhã. Ninguém melhor que Fabrício Naitsky, nosso correspondente internacional, apresentador do Jovem Pan Internacional, que tem mais detalhes sobre o que se sabe exatamente nessa altura. Bom dia, Fabrício. Bom dia, André. Bom dia, pessoal. Todo mundo que está acompanhando o Morning. Olha, a gente está falando aqui de 60 milhões de pessoas afetadas por esse apagão, porque ele atinge toda a porção continental da Espanha e também de Portugal. As ilhas não, mas também atingiu parte ali da França, região de fronteira com a Espanha, na região do País Basco, onde esse apagão por lá durou 10 minutos. Na Espanha e em Portugal, ele começou hoje cedo, aproximadamente 1h30, 2 horas, e continua se estendendo, segundo um levantamento, segundo uma informação que saiu agora há pouco do governo espanhol, eles devem levar de 6 a 10 horas para resolver, para normalizar a situação no país. O que foi afetado por lá? As comunicações e os transportes. Semáforos em todas as grandes cidades pararam de funcionar. O prefeito de Madrid pediu para que as pessoas evitem sair de casa, façam o mínimo de circulação possível para evitar trânsito, para evitar o caos nas ruas, porque você não tem semáforo funcionando, imagina a desordem que causa. Os aeroportos também afetados em várias cidades. Lisboa teve uma queda de luz lá no aeroporto. Aparentemente, segundo as informações que a gente recebeu, as operações já foram retomadas por lá, não deve paralisar os voos, pelo menos não por enquanto, e estações de metrô, algumas delas em Madrid, precisaram ser evacuadas. É uma situação que afeta o dia a dia de um número muito grande de pessoas e que até o momento não se sabe a causa, a origem desse incidente. Todas as hipóteses ainda estão sendo consideradas segundo a rede espanhola de energia elétrica. Já agora há pouco a gente recebeu do Centro Nacional de Cibersegurança lá de Portugal, segundo informações da agência Lusa de notícias, que não foram identificados momentos, indícios que apontem para um ataque cibernético que tenha causado essa falha na rede de eletricidade, pelo menos em Portugal. Isso é o que vem do Centro Nacional de Cibersegurança português. A Espanha também vai precisar prestar suas explicações. Tem uma reunião do gabinete de crise do governo espanhol que já começou. Eles devem trazer algum tipo de informação ao que eles discutiram nessa reunião nas próximas horas. E também o Conselho de Ministros de Portugal vai se reunir daqui a pouquinho lá em Lisboa para tentar, na residência do primeiro-ministro Luís Montenegro, que está pela corda bamba lá, está no fio da meada, o governo dele, vão precisar também fazer essa reunião lá em Portugal para ver o que pode ser feito, tentar minimizar os estragos desse apagão. Mas me lembrou bastante aquela série que a gente até repercutiu aqui. O Dia Zero, né? Exatamente. A série com o Robert De Niro, que inclusive foi um sucesso estrondoso global na Netflix. A gente espera que não seja a vida imitando a arte nesse caso, né? Mas o fato é que essa série, né? Oi? É recente. É bem recente. Dia Zero, enfim. Fala justamente sobre essa questão de um apagão, né, onde o presidente dos Estados Unidos, lá na atuação, ele sofre com isso, e aí é um cyberataque estimulado. Então a gente tá vendo mais ou menos repetindo isso, apesar de Portugal não confirmar essa o primeiro instinto na série do povo americano que é afetado na ficção é de apontar o dedo para o Kremlin. Kremlin esse que também teve o dedo apontado aqui na vida real hoje de manhã, inclusive já emitiu nota negando qualquer envolvimento. Tá, se o roteiro for igual, a gente já sabe o final, podemos adiantar. Vamos adiantar o spoiler aqui para Ursula von der Leyen e o pessoal da União Europeia que acelerar o passo? Enfim. Eles não assistiram. Eles têm que... Mas talvez não sei se eles vão ter eletricidade para assistir também. Você tem um ponto. Tem que levar isso em conta. Mas apesar dos pesares aqui, a gente tem que entender exatamente. Estão falando de 15 países, Fabrício. 15 países que, a algum grau, foram afetados. Você falou que o local mais agudo, mais intenso, foram, evidentemente, Espanha e Portugal. A gente tem a confirmação de 3 países ali. Espanha, Portugal e França, isso definido. Com certeza.
Com certeza absoluta. Aí tem o pessoal que tá falando, na minha casa aqui na Finlândia faltou luz, não sei aonde também aqui Marrocos, piscou. Então, tenho ouvido falar muito. O que a gente tem confirmado é Espanha, Portugal e França. França por um período mais curto de tempo, uns 10, 15 minutinhos ali, segundo as autoridades, e já foi retomada o fornecimento de energia elétrica por lá. O que a gente sabe também vindo da Comissão Europeia, da União Europeia? As autoridades europeias estão em contato com os governos da Espanha e de Portugal para saber exatamente o que aconteceu, para ver se eles precisam de algum tipo de ajuda, algum tipo de auxílio. E são países que têm uma grande integração de infraestrutura, né? Sim, então... linhas ferroviárias principalmente. Exato. Então, quando tem um problema que está num país como Portugal, a chance da Espanha acabar sendo afetada é grande, e vice-versa, porque essas redes, tanto de energia elétrica como de transporte, são muito integradas na Europa. Não, e tem, para mim, um ponto aqui interessante em relação ao como essa notícia chega pra gente, né? Então, toda uma mobilização. Olha, vamos resolver isso, vamos... Agora, aqui em São Paulo, a gente saberia que é a Enel mesmo. Não ia ter muito... Eu ia falar justamente isso. Ela não perdoa. Curiosamente, a Itália não tá sem energia. Brevemente, só para fazer um rápido break para quem está nos ouvindo pela Rede Jovem Pan de rádios sintonizados nessa segunda-feira de manhã. Pra vocês ficarem bem informados, bem entretidos, porque não, o Morning Show volta já já. Seguimos aqui com o Fabrício, pode falar. Curiosamente, a Enel é italiana, né? Exato, E lá na Itália a gente não tá tendo nenhuma notícia nesse sentido. Enel. Mas que é. E então o pessoal vai estar dando pulinhos de alegria por lá. Falando, como a gente funciona, como a gente trabalha bem pra caramba. Vocês de São Paulo que não sabem nada. Mas a vida não é bem assim, preto no branco, né? Se eu fosse vocês, eu pararia de falar, porque é perigoso a gente sofrer aqui também. Exato, vai falando, daqui a pouco pisca tudo aqui, uma hora encheu o setor. Tem um elemento, Marinho, que eu acho que independentemente da confirmação ou não de cyberataque, no contexto em que vive a Europa hoje, eu acredito que um episódio como esse vai alimentar em boa parte da população um sentimento de medo e de tensão geopolítica em relação à Rússia, né? Não tem confirmação de envolvimento russo até o momento, mano. Se isso se provar ou se as autoridades não conseguirem explicar rapidamente o que aconteceu, pode até ser que suscite essa emoção, digamos assim, na população. Porque tem aquela coisa que é muito antiga, né? Tudo que acontecia, principalmente durante a Guerra Fria, que a gente não conseguia explicar muito bem, é os russos, são soviéticos. Isso aí só pode ter sido eles, aquele povo malvado, tal, não sei o quê. Mas não tem, até o momento, nenhuma confirmação de envolvimento russo. A gente teve, o André falou aqui agora há pouco, né? O Vladimir Putin anunciou agora há pouco um cessar-fogo de 3 dias entre Rússia e Ucrânia, que vai ser ali entre 8 e 11 de maio, data que marca a vitória das tropas soviéticas contra a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. O Putin falou, inclusive, que se a Ucrânia não cumprir com esse cessar-fogo nesses 3 dias, que a Rússia vai retaliar, que vai voltar a atacar. Mas é até um sinal, vejam, um cessar-fogo de 3 dias numa guerra de 3 anos é um sinal, nossa, pra gente comemorar aqui e soltar fogos, né, pra comemorar. Agora, pode existir essa possibilidade. Isso tudo na esteira de uma das fotos mais antológicas do século, talvez. De semana, né? Do Donald Trump, assim, sentado frente a frente com Volodymyr Zelensky. Acharam uma brecha ali na agenda durante as homenagens ao Papa Francisco. Você queria ter sido uma mosquinha sobrevoando aqueles dois ali, né, Fábio? Com certeza, ali na Basílica de São Pedro, e né? Até o Macron tentou entrar junto e o Trump falou, no, take a second. Me and Volodymyr, only Volodymyr. E aí depois teve o encontro do Macron com o Zelensky separado, tal, num outro espaço depois do funeral do Papa. Imagine-se que o Trump não gostou muito de ver... O Putin não gostou muito de ver essa cena. Nem um pouco. Não, cena de filme, né? Parece roteiro. Agora, é impressionante como o Trump, ele tem uma capacidade, uma habilidade comunicativa impressionante, né? Porque ele gera imagens... a gente está falando aqui de um contexto do funeral do Papa, onde o Papa era o centro das atenções, e o Trump, com uma foto, consegue gerar novamente notícia e se tornar
mais uma vez, entrar no centro dos holofotes. Não, mas nisso o Trump é brilhante, assim, ao longo da trajetória dele, a lógica como ele sempre soube usar uma câmera, um olhar, uma forma de abordagem para passar uma mensagem, até mesmo para vender uma narrativa é assustadora em termos de inteligência dessas mensagens. E eu acho que o velório é um exemplo disso. Ele estava sendo muito criticado pela postura com a Ucrânia dentro dos Estados Unidos e num momento de comoção ele toma esta imagem que combina até mesmo com o diálogo do próprio Papa Francisco. Então, assim... meus amigos, aeroportos, metrôs, trens, linhas de transmissão, semáforos, tudo obstruído em algum grau. Se você do outro lado já fica desesperado e impotente com um sinal de Wi-Fi capenga, imagina a Europa nesse nível, com certeza em Portugal, França em algum grau, Espanha principalmente. A gente vai confirmando os outros países afetados e também muita cautela antes de também já sair apontando ali rumo ao Kremlin, a Moscou. Claro, seria precipitado, não respeitaria o bom manual do jornalismo que o nosso Fabrício respeita à risca. É importante a gente só fazer essa distinção antes de sair também, enfim, já partindo para suposições apocalípticas dignas de um seriado na Netflix que cada vez mais parece que a vida imita a arte. No momento que a gente está de volta para todo mundo também que está nos ouvindo, sintonizados pela rede Jovem Pan de Rádio, a gente segue aqui repercutindo as ramificações, as consequências aí bem preocupantes no continente europeu de um apagão generalizado. Todas as hipóteses ainda estão na mesa antes da gente seguir cravando qualquer coisa. Fabrício, exatamente. A gente agradece você pela presença aqui. Não, apagão por lá e clarão por aqui. Não, essa mesa do Fabrício iluminou tudo aqui no estúdio, rapaz. Que detalhe, é o Super hein? Monstros S.A., Michael Wazowski. Toy Story. De Vanderlei Cordeiro de Lima, da Jovem Pan, para o Michael Wazowski, da Jovem Pan. Ele se supera. Vamos aqui. Jess Peixoto quer concluir brevemente? Não, é porque eu não vejo muita lógica em ser a Rússia, até porque eles estão vivendo um momento muito conturbado com a própria Europa. Então, assim, é engraçado porque no seriado essa é a possibilidade na mente das pessoas. E vou te dar esse spoiler, não vou te contar quem foi, mas não foi a Rússia de fato. Então, no final do dia, eu acho que esse vai ser mais um episódio que a Europa vai investigar. Eles são muito preocupados, não só com cibersegurança, mas com questões de ligações, né? Porque no final das contas é um continente interconectado em todas as frentes. Então, o que vai afetar a Espanha, vai afetar a Itália, vai seguindo uma rede de afetados. Então, com certeza, a gente vai ter mais esclarecimentos ao longo do dia. O Fabrício vai aparecer com a sua meia para falar pra gente. Vamos ver. Tá tudo em aberto. Muitos dos críticos e detratores de Vladimir Putin, a Rússia, sempre disseram que ele governa não um país, não uma nação, mas sim um posto de gasolina com uma nação para chamar de sua. Então, claro, teve a questão do gasoduto, que foi embargado. Muita coisa em aberto. Vamos em frente aqui, então, seguindo adiante com o nosso Morning